Ageu, capítulo 1, verso 12. Vamos ler a palavra do Senhor até o verso 15. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Até aqui a leitura, nós vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor sobre a pregação da palavra. Nosso Deus, eterno Pai, nós acabamos de ler novamente a Tua palavra nesta reunião solene. E nós esperamos confiantemente que o Senhor nos dê desta palavra em nosso coração. E que nós possamos, assim, como plantas que foram plantadas e que precisam ser regadas, nós esperamos que dos céus as comportas se abram e a chuva caia sobre nós, para que assim, por meio do solo, o solo arenoso, sedento, nós possamos receber o alimento para a nossa vida, caindo a chuva dos céus sobre nós, da Tua palavra. E que nós sejamos como árvores frondosas, como carvalhos frondosos, que mostram o seu vigor, a sua força, a sua beleza, quando recebem essas chuvas copiosas e poderosas dos céus, que vêm das Tuas mãos. Ó Deus, alimenta o nosso coração, sacia a nossa sede, rega a nossa alma. Nesta tarde, mais uma vez, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos no Senhor Jesus Cristo, vocês devem lembrar que no último sermão que nós tivemos neste livro, foi o livro que iniciamos, o sermão em que iniciamos a série de mensagens do profeta Ageu, nós ouvimos uma pregação que falou sobre a frieza espiritual dos judeus, aqueles que tinham voltado do cativeiro da Babilônia e que estavam com a incumbência, a tarefa de reconstruir a cidade de Jerusalém, bem como o templo da cidade. O que nós vimos foi que o povo estava em completa frieza espiritual. E o que é que revelou essa frieza espiritual do povo? É que muito trabalho deveria ser feito para construir a cidade. Uma cidade para ser reconstruída requer muito trabalho e empenho. Mas a realidade é que o povo estava parado na obra da reconstrução da cidade e do templo já há 15 anos. Há 15 anos o povo não estava trabalhando nessa reconstrução. E a acusação de Deus contra o seu povo, seu próprio povo, lembre-se bem das palavras que Deus usa para falar sobre ele. Este povo
são palavras de alguém que realmente está indignado com a atitude do seu povo. Este povo diz que não é tempo, ainda não é tempo. Já são 15 anos de obra parada, ainda não é tempo. Mas a acusação que Deus traz é que este povo que diz que ainda não é tempo, é o mesmo povo que tem nas suas casas um aparelhamento que poderia ser comparado às casas dos reis. A palavra, como eu disse no sermão passado, que Ageu usa, o próprio Deus usa e que fala por intermédio do profeta Ageu, a palavra apainelada é a palavra para o luxo que era descrito de quando se mobiliava a casa de um rei, exatamente com essa expressão de uma casa luxuosa, com tudo aquilo que você poderia pensar de alguém que era muito rico, com muitas condições, estava dentro da casa do povo de Israel, do povo judeu. Mas aí Deus pergunta ao seu povo: e a minha casa? Por que a minha casa está em ruínas? E aí nós terminamos ouvindo que Deus ele enviou para o seu povo uma série de punições. Exatamente como ele descreve as punições da aliança, as maldições da aliança. De quando o povo que vive numa terra agrária, ele não consegue encontrar chuva, ele encontra uma terra seca. E aí Deus diz que esta terra seca é uma representação clara da sequidão espiritual em que vocês se encontram. É uma representação clara da sequidão espiritual em que vocês se encontram. E uma punição. E aí a relação entre a palavra seca com a palavra ruína. É uma punição clara daquilo que vocês, de como vocês tratam a minha casa em ruínas. E claro, o porquê isso estava acontecendo? Cada um corria atrás da sua própria vida. Não era atrativo para o judeu que estava vivendo naquele momento, não era atrativo se envolver na obra de Deus. Era cansativo. Era cansativo se envolver na obra de Deus. Lembrem-se que eles pararam a obra do templo por causa dos inimigos. Mas depois os anos se passaram e que os inimigos não eram mais um empecilho e simplesmente era de fato a sua frieza espiritual. Então era cansativo, não era lucrativo, era desinteressante, era uma perda de tempo. E esse era o retrato da vida do povo de Deus nos dias de Ageu. Só que quando nós comparamos aos nossos dias, nós não temos um retrato muito diferente. Nós não temos uma igreja que é muito diferente do tempo dos dias do profeta Ageu. A igreja, ela vive hoje a mesma realidade de que viver a fé cristã até as últimas consequências não é atrativo. É cansativo também. É enfadonho. Viver o cristianismo real, de como Deus ele nos criou e nos chamou em Cristo para vivermos, é de fato difícil. É muito sacrifício para nós que queremos uma vida cheia de luxo. E eu não estou me referindo aqui de que os cristãos estão somente preocupados com dinheiro, com coisas e luxo na sua casa. Mas esse luxo da casa, que está aqui nos dias do profeta Ageu, representa muito claramente o luxo no sentido de que os cristãos em nossos dias, eles também estão vivendo para preencher o seu espaço, para preencher o seu tempo, para preencher a sua vontade, para preencher os seus projetos e planos, os planos da sua vida. Ou seja, é cansativo para muitas pessoas ter um compromisso de fé. E por isso nós vemos hoje pessoas que vivem se arrastando,
parece que elas estão sendo puxadas para viver o cristianismo. É essa a sensação que os líderes, os pastores, os presbíteros e muitos cristãos que conseguem enxergar a realidade do nosso dia, é que nós vivemos um cristianismo que nós estamos puxando as pessoas, arrastando, a todo custo nós estamos tentando fazer as pessoas entenderem que o cristianismo por si só, ele já é atrativo. Ele não precisa de mais outra coisa para ser atrativo. De que o cristianismo, a fé cristã, ela não é cansativa, mas a fé simples do Evangelho é exatamente aquela que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então não é um cristianismo de julgo, de penitência. Mas o que nós percebemos hoje é que muitas pessoas estão vivendo um cristianismo que é arrastado exatamente porque elas não conseguem mais entender a simples e pura mensagem do Evangelho da graça. Elas precisam de mais. É por isso que a fé cristã tem sido muito cansativa. Muito cansativa. Elas precisam de mais. Não basta só ser mais cristão e amar a pura e simples fé do Evangelho. É preciso ter mais coisas boas para ser atrativo. É preciso as igrejas começarem a inventar algum tipo de atração para que as pessoas se sintam realmente atraídas por ela e pela mensagem do Evangelho. E por causa desse cristianismo em que nós vivemos em nossos dias, a igreja ela começa a mudar algumas coisas que não deveriam ser mudadas. E uma das primeiras coisas que a igreja ela começou a mudar, e ela vem mudando, para tentar fazer a fé cristã ser atrativa aos que estão cansados dela, aos que estão sobrecarregados, porque estão cheios das coisas do mundo, mas sobrecarregados com o cristianismo simples. A igreja tem começado a mudar a pregação do Evangelho. Essa é uma das primeiras coisas que a igreja pensa em mudar, quando o cristianismo não é mais atrativo. E porque as pessoas elas estão tão cheias do mundo e tão vazias de Cristo dentro das igrejas, o que as igrejas têm feito é secar esse poço de vida que é a pregação e acrescentar coisas que são também mundanas, já que as pessoas estão tão acostumadas com aquilo que vem do mundo, e começa a trazer para a pregação uma série de coisas atrativas, como vamos tornar a pregação um pouco mais animada. Talvez o pastor ele não deveria mais usar um terno ou uma coisa mais formal, mas o pastor que está na frente de uma multidão, para não ser tão formal e tão gélido, talvez ele pudesse usar uma roupa mais moderna. Mas não fica por aí. Talvez agora o pastor, ele mudasse um pouco o estilo da sua pregação. De que ele não viesse para a pregação como se realmente fosse uma declaração para o povo, para a igreja, mas que agora ele estivesse aqui à frente para ter uma conversa com a igreja. E que ele agora tivesse nessa conversa um tipo de tom em que ele mostrasse que ele entende a fraqueza das pessoas. E que assim o tom acusador da pregação pura e simples, ele é suavizado com um tipo de conversa de que todos nós somos iguais. E não tem por que nós acusarmos uns aos outros, porque todos nós somos pecadores, somos iguais, ninguém aqui deve acusar ninguém. E tem uma série de coisas que vem acontecendo com a pregação, e esse é o desastre. Esse é
um dos desastres da igreja dos nossos dias, de quando ela decidiu mudar a pregação da palavra, a declaração autoritativa de Deus para o seu povo. Ela decidiu mudar para um tipo de mensagem que fosse mais um compartilhar de ideias e de pensamentos com as pessoas, e que as pessoas, se elas quiserem por si mesmas, se elas se sentirem tocadas, elas podem aderir a isso. Eu quero trazer um pensamento para mostrar isso, de como a pregação tem sido minada na igreja dos nossos dias. Uma Instagramer, uma mulher bem famosa nas redes sociais, é famosa por dar cursos sobre criação de filhos. Ela publicou no seu Instagram exatamente nesta semana, dizendo que a pregação, ela não é suficiente para atender a vida das pessoas. Ela não é suficiente para atender a vida das pessoas. Por isso, porque ela não é suficiente, você deve comprar o meu curso. Porque no meu curso eu vou abordar muitas coisas que eu já ouvi muitas pregações por aí afora, de muitos pastores, vários pastores de renome, mas eu não consegui achar realmente respostas para como nós devemos criar os nossos filhos. Então compre o meu curso que você vai ter muitas respostas para isso. Se eu posso pensar sobre isso de uma maneira muito solícita, eu posso entender uma coisa, que a pregação ela não é suficiente, no sentido de que ela não vai tratar todos os aspectos da nossa vida em todos os seus detalhes. Isso é uma verdade. A pregação ela não é suficiente nesse sentido. O que é suficiente em lidar com todas as áreas da nossa vida e tudo o que nós devemos saber para viver para a glória de Deus é a Bíblia. É a palavra de Deus. E nesse sentido, a pregação ela se concentra naquilo que é o central. Ela vai trazer todo o conselho de Deus, da linha histórica, bíblica, redentiva, de todos os assuntos que estão na história da redenção, que envolve a vida do povo de Deus, o relacionamento entre Deus e o seu povo, o relacionamento entre Deus e a sua criação. E a pregação ela não vai trazer os detalhes que estão envolvidos nisso. Mas tem um porém e um problema muito sério com uma declaração como essa. É que quando nós dizemos que nós não devemos recorrer à pregação da palavra, para que ela seja de fato aquilo que vai mover a igreja para viver para a glória de Deus e atender aquilo que Deus quer, mas que nós devemos recorrer aos especialistas que estão nas redes sociais, falando sobre várias coisas da vida, e deixar de lado a pregação. O que nós estamos dizendo é que a pregação não é mais necessária, ou pelo menos que a pregação ela está num tipo de plano de que ela facilmente poderia ser substituída por alguém que se coloca como mestre. Esse é o desastre dos nossos dias, em que a igreja está enveredando e deixando a pregação de lado, fazendo da pregação um detalhe, quando a pregação é a vida da igreja. É a vida da igreja. E Ageu capítulo 1, nesses versos que nós lemos, vai lidar exatamente com esse assunto. A simples pregação do Evangelho, a simples pregação da palavra de Deus concede vida à igreja. Há 3 coisas que eu quero destacar aqui, e esse texto nos traz sobre a pregação da palavra. É que a primeira coisa que nós devemos entender, de que de fato a pregação ela traz vida para a igreja. Mas por que ela traz vida para a igreja?
de que ela não é um detalhe na vida da igreja, e que ela é o centro. Ela é o centro da vida da igreja. A primeira coisa é porque ela é a própria palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E quando o profeta Ageu, ele se levanta aqui para trazer essa mensagem, o primeiro verso do nosso texto, o verso 12, traz, é exatamente que essa postura, esse acontecimento de um profeta que se levanta no meio do povo de Deus para trazer a mensagem ao seu povo, que isso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus na igreja, no seu povo. É o verso 12 que diz assim: Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. Ou seja, o verso 12 mostra que eles atenderam a voz do Senhor, e aqui ele faz uma distinção clara, de que a voz do Senhor é a voz do Senhor, mas aí ele completa dizendo assim, e a palavra do profeta Ageu. Então o que está sendo dito aqui é que essa atitude de uma proclamação visível, audível, pública, é em si como que a palavra de Deus sendo dita. É como se estivesse em pé de igualdade, está em pé de igualdade ao que seria realmente a palavra de Deus, inspirada, a palavra daquele homem que se levanta, essa atitude de proclamar publicamente, de trazer a palavra de Deus ao seu povo, deve ser comparado à palavra de Deus e, portanto, é a palavra de Deus. É a atividade de proclamar, pregar publicamente como sendo um ato divino, de trazer as palavras de Deus ao seu povo. O capítulo 1, quando começa o livro de Ageu, ele diz assim, o verso 1 do capítulo veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Não foi uma nuvem? Não foi uma nuvem? Não foi um anjo que desceu e falou aos judeus? Mas um homem, um profeta, com a autoridade divina, ele se levanta diante do seu povo e fala. Isso é tão certo que ainda no verso 12, ele termina dizendo assim, e o povo temeu diante do Senhor. A palavra do Senhor veio ao seu povo e a palavra do profeta Ageu, enviado por ele. E o povo temeu diante do Senhor. O povo reconheceu que esse homem que fora levantado por Deus para proclamar as verdades do Senhor, ele poderia ser ali, aquele retrato, poderia muito bem ter uma legenda, dizendo assim, aqui é a palavra de Deus para o seu povo. E que fique muito claro que isso não está se referindo à inspiração do texto, a inspiração da palavra por palavra. Não, o texto mostra claramente que há uma separação disso aqui. Fala a palavra do Senhor e a palavra do profeta Ageu, fazendo uma distinção de que no mesmo evento tem a palavra do Senhor inspirada e aquela atividade profética que você identifica uma pessoa, tem um homem falando ali. Mas essa atividade, ela deve ser comparada e como se fosse a própria palavra de Deus, por isso o povo temeu.
É assim que as confissões reformadas trazem esse assunto. A segunda confissão helvética, ela foi escrita em 1561. A segunda confissão helvética, escrita em 1561, por Heinrich Bullinger, um historiador famoso que estudou as confissões reformadas. Ele disse assim sobre a confissão helvética: a mais amplamente recebida confissão reformada do século XVI. Ele está se referindo à confissão helvética, a segunda confissão helvética. A mais recebida confissão reformada do século XVI foi adotada pelas igrejas reformadas da Suíça, da França, da Escócia e muitas outras igrejas. Ela diz assim, no primeiro artigo, quando você começa a ler a segunda confissão helvética, ela diz no primeiro artigo: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Anunciada por pregadores legitimamente chamados. Nós cremos aqui que esta atividade de alguém se levantar e falar à igreja é a palavra de Deus sendo proclamada. Não é sendo lida, é sendo proclamada. O Catecismo Maior de Westminster diz, na pergunta e resposta 160, pergunta diz assim: que se exige dos que ouvem a palavra de Deus? Ele está falando dos ouvintes. O que é que se exige deles? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão, como a palavra de Deus. Como a palavra de Deus. Isso reflete o ensino bíblico de quando Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é. Como em verdade é. A palavra de Deus. Paulo está dizendo que a palavra que a igreja havia recebido dele, ele não está falando do texto sagrado, ele está falando do ensino, daquilo que ele transmitiu à igreja, e que eles receberam, a igreja em Tessalônica havia recebido o ensino do apóstolo Paulo como sendo a própria palavra de Deus. Porque ele diz, e em verdade é a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, cada sermão é assunto de vida ou morte. Cada sermão é assunto de vida ou morte, como a palavra de Deus o é. Cada sermão é Deus falando. Ou nós ouvimos e vivemos, ou nós rejeitamos e morremos. A palavra de Deus sendo pregada, ou ela nos leva ao céu, ou ela nos lança ao inferno. Em outras palavras, foi isso que disse um pastor puritano, no século XVII, ele disse assim: quanto mais perto do céu forem levados pela pregação do Evangelho, tanto mais para baixo do inferno afundarão, se não fizerem caso dela. Houve um fato na Inglaterra, no século XVII, o rei Tiago, nesse tempo o rei da Inglaterra,
ele ordenou que seus ministros lessem um decreto dele. Os ministros da igreja eram ministros do império, os ministros do reino da Inglaterra. E, portanto, eram submetidos ao imperador, ao rei Tiago. E ele então enviou para que todas as congregações recebessem a sua ordem, o seu decreto, e que era contra aquilo que Deus havia estabelecido para a vida da igreja. E ele ordenou que os ministros lessem aquilo nas congregações. E houve um fato em que um dos ministros de Deus, ele recebeu a ordem de Tiago, do rei Tiago, e ele falou a seguinte frase, ele disse o seguinte para a congregação dele. Quando eles se reuniram, ele disse para a congregação: eu devo ler este aviso do rei Tiago dentro deste prédio da igreja. Essa é a ordem do rei Tiago. Eu devo fazer isso. Eu devo ler dentro deste prédio da igreja, mas ele não diz que vocês têm de ouvi-lo. Só diz que eu tenho de ler. E quando ele começou a ler o decreto do rei dentro da congregação, toda a congregação saiu do prédio até que ele terminasse de ler o decreto do rei. Porque não era a palavra de Deus. Isso mostra a seriedade de como os cristãos devem tratar a pregação da palavra. Não pode ser um apêndice, não pode ser um detalhe na nossa vida. É a palavra de Deus. Isso mostra a seriedade daquilo que sai do púlpito da igreja. A seriedade que sai do púlpito da igreja. Quando pastores eles se propõem a pregar como se fosse um tipo de animador de público, de auditório, um tipo de fantoche, para tentar talvez conquistar as criancinhas, é porque não entende a sua própria atividade. Ele não entende o que significa isso que está acontecendo exatamente agora. A pregação da palavra é a palavra de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa em relação a isso. É que os púlpitos de muitas igrejas realmente estão vazios de pregação. Estão vazios, tem muita conversa no púlpito, mas pouca pregação. Mas tem um outro lado disso. É que há muitas congregações e igrejas em que os bancos estão vazios. Os bancos estão vazios. Porque os cristãos não estão entendendo o valor da pregação para a vida deles. Eles estão fazendo exatamente como aquela mulher que publicou no seu Instagram, de que é um detalhe. Você pode, tudo bem com a pregação, mas tem que ter algo a ajudar, né? Se nós não conseguimos viver. Estão fazendo exatamente isso. Esvaziando os bancos das igrejas. E eu quero ir além disso, porque eu não estou me referindo a bancos vazios, como cadeiras em que não há pessoas sentadas. É que em muitas igrejas os bancos estão vazios, porque a mente daqueles que estão sentados nesses bancos, elas estão vazias. Elas não estão entendendo o que realmente significa a pregação da palavra. Elas não estão tomando para si de que neste momento Deus, Ele está falando para vocês. Deus, Ele está se referindo a vocês. E por isso não há temor. Não há temor. A pregação da palavra é a palavra de Deus. Há uma segunda coisa que esse texto nos traz. É que a pregação ela é a presença de Deus no meio do seu povo.
O verso 13, ele diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E agora você pode entender o que aconteceu aqui. Ageu, ele se levanta diante do povo judeu, o povo de Deus. Ele traz a palavra de Deus sendo anunciada. O povo teme. E a resposta que ele dá ao povo é a seguinte: eu sou convosco. Eu estou aqui. E é interessante, é importante dizer que o verso 13, ele descreve quem era Ageu, porque diz assim: o enviado do Senhor. Enviado é a palavra mensageiro. É a palavra mensageiro que é a mesma palavra que é usada para anjo. Quando você encontra anjo na Bíblia, a palavra que é ali exata para anjo é a palavra mensageiro. E a palavra que é usada para se referir à atividade de Ageu aqui é exatamente essa palavra que é para anjo, como um mensageiro de Deus, que era a palavra usada para os mensageiros dos reis. O rei enviava o seu mensageiro. Eu posso usar aquele mesmo exemplo de quando alguém chegou na congregação dizendo assim: esse é o decreto do rei, está aqui, leia na congregação esse decreto do rei. Era o mensageiro que chegava lá, ele que chegou lá. E alguém pegar o decreto do rei e fazer isso na frente do mensageiro, era como se estivesse fazendo exatamente na frente do rei. É o mensageiro, aquele que traz a palavra. É aquele que representa a própria pessoa. Mas tem uma coisa que o texto ele traz um detalhe sobre essa atividade de Ageu e o que Ageu está dizendo aqui. Quando ele diz: eu sou convosco. É óbvio que ele está trazendo a palavra de Deus, porque diz: segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. É que ele não era qualquer mensageiro. A descrição que é feita é que ele era o mensageiro do Senhor. E você precisa voltar com essa expressão, que é o mensageiro do Senhor, para como ela aparece no Antigo Testamento. Você já deve ter visto em algumas passagens, que fala do anjo do Senhor, de que o anjo do Senhor apareceu a Abraão. O anjo do Senhor apareceu a Moisés, quando Moisés estava no deserto, que a sarça estava queimando. Quem apareceu a Moisés ali foi o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, ela está dizendo, em outras palavras, que ali era o próprio Deus que estava aparecendo. Era Deus mesmo. E os estudiosos dizem que ali é uma expressão, a pessoa que aparece no Antigo Testamento como sendo o anjo do Senhor, é uma expressão da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus. E quando Deus usa aqui a palavra o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, para se referir ao profeta Ageu, não é que ele era o próprio Deus em pessoa, no sentido de que Ageu era Deus, mas é que a palavra que Ageu estava dizendo ao povo era como se o próprio Deus estivesse no meio do seu povo. E aí é o que diz. Deus diz a Israel: eu estou contigo, eu sou convosco. É porque o mensageiro de Deus, quando ele traz a palavra de Deus para ser pregada, é como se o próprio Deus estivesse aqui, na assembleia do seu povo, falando e agindo para o consolo, aperfeiçoamento e instrução da igreja. A pregação é a voz de Deus, a pregação é a própria presença de Deus. A própria presença de Deus. Eu sou convosco. Em terceiro e último lugar, a pregação ela é poderosa. A presença de Deus com a pregação ela traz consequências inevitáveis.
o próximo verso, o verso 13, verso 14, ele diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Deus, ele usou a pregação para acordar o seu povo. Eu sei que muitas vezes nós somos incrédulos. É da nossa natureza mesmo. É da nossa natureza não dar credibilidade a isso que está acontecendo aqui. É também da nossa fraqueza espiritual. É da frieza espiritual que a igreja vive em nossos dias, de não dar o crédito devido ao evento da pregação que acontece no dia do Senhor. E por isso, facilmente, as pessoas podem trocar esse evento, este momento, por outras coisas. Facilmente as pessoas podem trocar isto aqui, esta pregação, por um sofá muito aconchegante. Facilmente as pessoas podem trocar por um jogo de futebol. Um jogo de futebol muito importante que vai acontecer. No final da Copa do Mundo. Quantos e quantos cristãos, igrejas que cancelam o culto, porque vai acontecer no mesmo horário que a final da Copa do Mundo. Igrejas que cancelam o culto, porque nesse momento as pessoas precisam ir votar nos governantes. Não tem culto, não precisa de culto hoje à tarde. Nós vamos votar, precisamos votar, exercer essa atividade tão importante. Mas as pessoas não estão atentando de que quando elas fazem isso, quando elas desprezam a pregação pública, a proclamação pública da palavra de Deus, elas estão cedendo às fraquezas do seu coração, estão se enchendo de idolatria de si mesmo, estão endurecendo e rendendo o seu coração a uma vida que se concentra no seu próprio eu, para deixar de lado o poder da pregação da palavra. O poder da pregação da palavra. Quando Ageu se levantou diante do povo de Israel e que ele só falou a palavra de Deus, o povo temeu, Deus disse: eu sou com vocês. Esse homem que está falando, vocês podem crer no que ele está dizendo, porque sou eu mesmo falando, eu estou com vocês. Os líderes, o povo, se reuniram, se prepararam para recomeçar a obra. Nós vamos voltar à obra. Mas o que isso tem a ver com o poder da pregação? É claro que eu sei que vocês estão entendendo que a reação do povo de voltar a construir mostra que a pregação foi eficaz. Mas não é somente isso que o texto está dizendo. Porque o texto, o verso 15, ele diz assim: ao 24º dia do 6º mês. Por que que ele faz questão de dizer qual foi o dia que o povo ele se preparou para começar a obra? Por que ele faz questão de destacar esse dia? Se você atendeu bem a como começa o livro de Ageu, ele diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Ou seja, o profeta Ageu, ele começou a pregar no 1º dia. Ele pregou isso no 1º dia. E durante 23 dias, porque no 24º dia o povo começou. Durante 23 dias, foi o tempo em que o povo ele começou a se preparar para recomeçar a obra. Esses 23 dias, eles não representam simplesmente uma quantidade de dias que o povo levou para poder se reorganizar e recomeçar a obra do templo. Mas esses 23 dias, ele deve ser comparado com 15 anos.
com 15 anos. Então, o povo passou 15 anos com a obra parada, sem tocar numa pedra. E em apenas 23 dias, o povo ele recomeçou todo o trabalho, se reorganizou em tudo, para com 23 dias começar a reconstruir. Você sabe o que é construir um prédio? Você sabe o que é isso? Se você já teve a experiência de construir alguma coisa, você sabe que para você começar a construir alguma coisa, você leva meses. Meses, às vezes anos, para começar. Aqui está dizendo que quando eles ouviram a pregação do profeta Ageu, em 23 dias eles estavam completamente preparados para pegar as pedras, a madeira e reconstruir o templo. Esse é um milagre. É um milagre. Quando comparado 23 dias há 15 anos, de que o povo não conseguia, dizendo, não é tempo. Não era isso que o povo estava dizendo? Não é tempo. Isso foi se protelando por 15 anos. Mas em 23 dias, o povo estava com os pés diante do templo, dizendo, vamos construir agora. Todas as ferramentas já estão aqui. Todas as pedras e madeiras já estão colhidas, colocadas aqui. Tudo já está preparado para nós voltarmos a construir o templo. Não pense que isso era como você trocar de roupa e vir para a igreja. Não é como se você tivesse vários anos sem ir para a igreja e de repente você diz assim, eu vou voltar para a igreja, eu vou trocar minha roupa e eu vou voltar para a igreja hoje. Não foi isso. Foi dizer assim, tem 15 anos que nós não tocamos numa pedra no templo do Senhor. Mas em 23 dias já está tudo preparado e a primeira pedra já vai ser colocada. O poder milagroso da pregação da palavra. A pregação é um milagre. É um milagre. E todo esse evento do que Ageu descreve aqui no seu livro, como a pregação ela foi vital para a vida da igreja, há pequenas partes desse texto que vão aparecendo durante o Novo Testamento, de quando a vinda do Senhor Jesus Cristo é como a própria pregação da palavra. O mensageiro de Deus, Malaquias fala que virá aquele que é o mensageiro de Deus, o mensageiro da aliança, de que terá a pregação profética, e de que quando Cristo ele vem, encarna, João ele descreve ele como sendo o Verbo, de que é a própria palavra de Deus em pessoa, o Verbo encarnado, que andando pelas ruas da Galileia, o norte de Jerusalém, de Israel, andando pela Judéia, olhando para ele, era a própria pregação que estava caminhando entre o povo. E que essa pregação foi poderosa para trazer cura aos enfermos, para expelir demônios, para salvar pecadores dos seus pecados e para trazer pecadores que estavam no inferno para o seu reino. Para o seu reino. É por isso que quando nós pregamos, nós estamos dizendo a mesma coisa. Aqui está o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pregação é dele. É dele. Essa pregação é em nome dele. Essa pregação é ele mesmo aqui, alimentando o seu povo, fortalecendo a sua igreja. É o nosso Senhor Jesus trazendo vida às suas ovelhas. Como nós não podemos tratar a pregação
como se fosse qualquer coisa. Eu quero terminar fazendo um autoexame, trazendo você a fazer um autoexame. Primeiro, como você se prepara para ouvir a pregação? Eclesiastes 5:1 diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chamar-se para ouvir, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Venha à igreja para ouvir Deus falando. Venha se reunir aqui para ouvir Cristo sussurrando aos seus ouvidos. Cristo falando aos seus ouvidos. Como nós ouvimos hoje pela manhã. Esteja sentado aqui, pronto para ouvir o nosso irmão, dizendo o que nós devemos ser, como nós devemos viver e como nós podemos contar com Ele em todos os momentos da nossa vida. Ele está falando aos ouvidos, na pregação de cada um de nós, falando aos corações. Venha para isso. Venha para isso. Não venha simplesmente para se assentar e deixar um banco vazio, com uma mente vazia. Mas realmente trate esse momento como um momento que você não poderia deixar por outro. Que você não poderia trocar por outro. Porque você não tem nada mais importante na sua vida do que ouvir a voz de Cristo. Não tem nada mais importante. Se você tem alguma coisa mais importante do que isso, então é mais urgente ainda que você esteja aqui para ouvir a voz de Cristo. Porque é como aquele pastor diz, ou a pregação ela vai nos levar ao céu, ou a pregação ela vai nos lançar ao inferno. Segundo lugar, é chamar você a um autoexame de como nesse momento em que você ouve a pregação, como você se comporta. Como você se comporta? Há muitas distrações que nós temos nesse momento, muitas distrações. Há pessoas que se levantam, há pessoas que se mexem, a nossa mente divaga em muitos lugares, especialmente quem tem crianças pequenas, estão preocupadas de como as suas crianças e seus filhos, elas estão tentando se comportar e passar por esse momento sem muito barulho, sem muita inquietação. Mas eu quero chamar você a fazer um autoexame. Como você está ouvindo a pregação? Como você está recebendo a pregação? Eu também quero falar a vocês que são crianças tão pequenas, mas que podem entender de que nesse momento vocês estão ouvindo a voz de Deus. É um homem que está falando aqui. É um pecador que está falando aqui. É um homem com muitas falhas, mas era como Ageu. Exatamente como o profeta Ageu. Mas que quando ele se levanta para falar ao povo de Deus, ele está dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco. Então que nós possamos receber, ouvir a pregação, como o Catecismo Maior de Westminster, eu vou ler novamente a instrução que ele nos traz sobre como nós devemos ouvir a pregação da palavra. O Catecismo de Westminster diz o seguinte: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência. Com diligência. Preparação. Você precisa se preparar para ouvir a pregação. E realmente, se preparar quer dizer que você precisa se programar para não estar cochilando. Para não estar cochilando. Você precisa ter uma programação na sua vida de que a sua vida gira em torno da pregação. Então você vai se programar para que você seja diligente,
para que você se prepare e para que você ore. No dia do Senhor, quando você se levantar, que você estiver tomando o seu café da manhã, ore pela pregação da palavra que você vai ouvir neste dia. Ore. Ore que Deus abençoe. Que Ele abra realmente as portas dos céus e que Ele faça chover sobre a sua igreja e regar, para que nós não venhamos estar na frieza espiritual e falando exatamente como aqueles que estavam falando, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Ore a Deus pela pregação. Compare com a Escritura aquilo que você ouve. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Não ouça a pregação como se você fosse passivo, que ela estivesse passando pela sua cabeça, como se estivesse passando por cima. Abra a Bíblia. Você veio ouvir a pregação da palavra de Deus, abra a Bíblia, leia a palavra de Deus, ouça como palavra de Deus. Compare com as Escrituras aquilo que você que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito. Tenha realmente fé. Concentre a sua mente, o seu coração nas palavras que são ditas e de tal maneira que você pense nelas. Ó Deus, eu creio nessa palavra. Eu creio, eu confio nisso. Eu quero viver isso. Eu ponho a minha fé nisso. Amanhã, segunda-feira, eu vou me lembrar dessas palavras. Eu vou realmente tentar entender aquilo que eu ouvi e quero me lembrar. Ore ao Espírito de Deus que Ele te lembre das palavras que foram pregadas. Com fé, com amor, com mansidão, com prontidão do Espírito. Há muitas coisas que você pode criticar no sermão dos pastores. São homens falhos. Eles não são inspirados por Deus. Mas procure ouvir a voz de Deus que está sendo falada por meio deles. Esqueça. Quando você ouve e percebe que é a voz de um homem, esqueça, coloque aquilo de lado. Mas procure ouvir a palavra de Deus que está sendo dita no seu coração com amor. Com mansidão. Com mansidão. Como a palavra de Deus, meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros. Tenha a pregação da palavra de Deus como o assunto do dia. Como o assunto do dia. Há muitas coisas boas na vida que nós gostamos, mas o assunto deste dia não é nenhum outro. Nós não devemos nos concentrar neste dia em assuntos que vão nos trazer uma nuvem daquilo que ouvimos sobre a pregação, aquilo que recebemos da voz de Deus. Saia da pregação exatamente entendendo o que foi Deus que falou para você. Então você saia da pregação pensando assim: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Que palavras Deus falou comigo? O que Ele quer de mim quando Ele fala comigo dessa forma? Quando Ele traz essas palavras? O que Deus quer de mim? O que o Senhor deseja? Fale isso com os outros. Comente com os seus irmãos: Deus falou comigo isso. Ele falou com você? Deus falou com você isso também? Deus, Ele me trouxe essa mensagem hoje. Você ouviu o que Deus falou hoje? E como Deus, Ele realmente fica irado com o nosso pecado? Você viu de como Cristo, Ele é tão gracioso e que Ele nos traz para junto de si. Você ouviu isso? Então ouça a pregação realmente com toda diligência
E o Catecismo de Westminster, ele termina dizendo assim: e que vocês escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós nunca percamos a consideração que deve ser dada à pregação da palavra. Nunca deixe que a sua igreja faça isso. Nunca deixe que o seu pastor faça isso. Nunca deixe que os presbíteros permitam isso. Nunca vá para um lugar, ou para uma igreja, ou para qualquer outro lugar em que a pregação não é de fato a proclamação pública da palavra de Deus para o seu povo. Qualquer outra coisa fora disso você pode rejeitar. Busque a palavra de Deus na pregação. Amém.